Gente, vem cá, deixa eu voltar pro litoral paranaense. Vamos pegar a estrada? Vamos lá. 277. Oh, chegamos em Matinhos. Chegamos em Matinhos. Aí é o seguinte. Balneário Perequê. Casa grande. Empresário. Essa casa que você tá vendo. Bonita. Mas o que será que se esconde por trás dessas paredes que possam revelar a morte ou quem matou o empresário? O que será que tem por trás desse telhado, dessas paredes, dessa casa bonita no Balneário Perequê? O que levou à morte do empresário? Eu queria que você parasse um pouquinho agora, porque a Thaís Travensoli vai conversar com a gente ao vivo. Agora, ela está em frente a essa casa. Mais do que isso, a Thaís Travensoli preparou, juntamente com o Toniel, uma reportagem exclusiva sobre o caso do empresário Maruan Magid, que foi assassinado dentro de casa no litoral do estado. Thaís Travensoli teve acesso à casa. Primeira equipe de televisão a entrar, a ter acesso à casa do empresário e que pode revelar detalhes desse assassinato. Thaís Travensoli, chega mais, minha amiga. Isso mesmo, Jasson. Nós estamos acompanhando esse caso desde o início, um caso que chocou aqui o Balneário Perequê, em Matinhos, no litoral do nosso estado. Inclusive, temos imagens do alto dessa casa. Uma casa em que o caseiro Tiago tinha a confiança do proprietário e que há poucos dias estava morando na lateral aqui, na casa que fica em frente à residência desse empresário. Nossa equipe, então, entrou na casa do empresário e agora a gente vai trazer mais detalhes do que é que nós encontramos lá dentro. Tenho certeza que vai chamar a atenção de você que está assistindo agora o Balanço Geral. Vamos assistir, então, essa reportagem. É a primeira vez que uma equipe de reportagem entra na casa onde o crime aconteceu. Era aqui que o empresário Maruan Magid, de 52 anos, morava. Foi aqui que ele foi morto no último final de semana, quando chegava em casa com a namorada. As imagens que você vai ver a partir de agora são inéditas, com relatos importantes sobre a investigação. Quem abre a casa para a nossa equipe é a ex-esposa de Maruan, Andréia, que foi companheira dele por 8 anos. Ela foi a primeira familiar a chegar no local logo após o crime. Nós estamos entre a cozinha e a sala. E, Andréia, quando você chegou aqui, o que você viu de diferente no ambiente? Estava bagunçado? Muito bagunçado. Estava tudo fora do lugar. Foi isso que nós encontramos aqui. Tem câmera de segurança aqui? Tem uma câmera só, que foi instalada até recentemente. Anteriormente a gente não tinha câmeras na casa. E onde é que ela fica? Ela fica perto do lavabo. Que é aquela que tá ali fora, não? Exato. E ela fica exatamente ali? Exatamente no mesmo lugar. Ela não foi mexida desde o acontecido. Podemos subir? Podemos. Pedir pra você levar a gente até lá. Eu encontrei a casa toda bagunçada, não tinha nada assim no lugar. Só que o que me chamou mais atenção foi realmente o quarto, porque daí eu vi as caixas vazias, comecei a procurar as coisas onde a gente guardava e não tinha mais nada. Você acredita que era uma bagunça fora do normal? Alguém realmente revirou as coisas? Sim, completamente fora do normal. Esse aqui é o quarto dele? Sim. Uhum. Agora tá um pouco diferente. Sim, a gente, nós já tivemos aqui, já começamos a organizar, recolhemos as caixas vazias. Nessa parte aqui ele guardava toda a parte essa parte aqui guardava toda a parte de a coleção de relógios, de óculos, joias, ficava sempre aqui. Então, quando eu entrei no quarto, eu vi todas as caixas no chão, muito dos cases dos óculos estavam vazios, e aí que foi constatado que não tinha mais nada, que tinham sido levados. Em abril deste ano, o empresário registrou o boletim de ocorrência relatando que 2 armas foram levadas da casa e que não havia sinais de arrombamento. Segundo a Andréia, há alguns meses, esse ano ainda, algumas coisas começaram a faltar, Andréia? Ele já começou a desconfiar também, o Maruan? Sim. Começou o primeiro momento, assim, tênis, roupas. Ele se importou e muito mais deixou pra lá. Aí teve um outro momento que sumiram munições. Que a gente até mantinha elas aqui, por conta da umidade da praia e tal, e a gente tinha uma maquininha. Então, daí, essas munições, porque ele deu, 2 dias, Thiago, essas munições têm que aparecer.
E elas apareceram algumas. Maruã e Andréia estavam separados há 3 meses. Nesse tempo, o empresário morava sozinho. No domingo, Maruã voltava de Santa Catarina com a namorada, depois de ficar 2 dias fora. No domingo à noite, Maruã teria entrado por essa porta dos fundos, que passa por uma área de lavanderia e dá acesso à cozinha. Aqui, segundo informações que foram levantadas pela nossa equipe, Maruã, então carregando sacolas, foi surpreendido pelo atirador que estaria na sala, com um ambiente escuro. Além de atirar no Maruã, o atirador também atirou na namorada dele, que depois conseguiu correr até o banheiro que fica ali na frente para se esconder. Inclusive aqui na cozinha, a gente vê marcas na torneira pelos disparos. Os cães de guarda continuam no local. Eles são treinados, atendiam os comandos de Maruã, da ex-esposa e do caseiro. Para o advogado da família de Maruã, essa informação reforça a suspeita de que o caseiro esteve no local do crime. Não há nenhuma sombra de dúvida que alguém que desfrutava de toda a confiança do empresário Maruã é que cometeu o crime. E o fato incontornável é que ninguém que não tivesse domínio e voz ativa sobre os cães pudesse ingressar aqui no ambiente. Não demonstrou nenhuma piedade por aquela pessoa que o acolheu durante 7 anos, que o tratou como filho e o assassinou de forma vil, cruel e desnecessária. O empresário estava morando no litoral há 10 anos. Ele deixa 3 filhos. O Thiago, ele é o assassino. Passa, assim, monstruosidade, sabe? Assim, tantas coisas que a gente fez, que a gente conviveu, eu não consigo acreditar que o Thiago teve essa coragem, assim, essa frieza. Eu só consigo acreditar por conta da última briga que eu presenciei, que eu vi, assim, essa coisa de rancor, de ódio, de vingança. E me deu muito medo com isso. E por que Thiago fez isso com o patrão, com alguém que ajudava ele durante todos esses anos? São pelo menos 7 anos em que o Thiago, segundo pessoas próximas, segundo a ex-mulher, tinha do bom e do melhor nessa residência aqui. Vamos localizar para quem está acompanhando o Balanço Geral? Então é uma mansão do empresário, inclusive do alto, que nós tivemos imagens do drone que foram feitas nesta semana, mostram o tamanho dessa residência e todo o conforto que também era dado ao caseiro. Aqui na parte da frente, ó, é uma casa que fica bem na frente do mar, aqui em Matinhos, no Balneário Perequê. Durante mais ou menos uns 5, 7 anos, o Thiago prestou serviços, já são como caseiro, então, na residência do empresário, morava na parte dos fundos, como nós mostramos, e nos mais ou menos 15 dias ele passou a morar nessa residência, olha só, aqui na frente, de aluguel, dizendo então que por conta da esposa estar grávida, ele passou a morar nessa casa de aluguel. Segundo a ex-esposa, a relação deles estava ficando já conflituosa, porque ela desconfiava, porque eles estavam desconfiando de atitudes do Thiago. Mas antes disso, ele era muito bem tratado aqui, muito mesmo. Por isso que está todo mundo assustado com o que pode ter acontecido, se Thiago realmente acabou matando o patrão. Nós separamos um trecho de entrevista da ex-mulher que ela fala dessa relação de confiança. Thiago passou o Réveillon aqui na sacada dessa mansão. Inclusive tem uma foto que mostra ele com a esposa. Ele tinha acesso à família e era muito bem tratado. Vamos ouvir então essa entrevista. É uma pessoa que tinha intimidade com os cachorros, a gente, né, tinha uma convivência de família aqui, né, de estar ajudando sempre que possível, né, teve filho, enfim, então era uma pessoa de extrema confiança, passava Réveillon com a gente, né, jantares, então era uma relação muito íntima. Ô, Thaís, deixa eu perguntar pra você agora aqui o seguinte, vem cá. Thaís Travessoli, a Andréia chegou a comentar quando que a relação dos dois começou a ter esse atrito, o que pode ter surgido nessa relação, que pode ter trazido a esse fato, né? E pode ter aí motivado essa situação. Qual o motivo inicial de toda essa bronca? Pelo que eu entendi, já são mais ou menos de 1 ano para cá. Então, ele sempre era muito bem tratado, o Thiago. E aí, existe um boletim de ocorrência que foi registrado em
esse ano, que foi no mês de abril, porque armas sumiram, 2 armas da residência aqui do empresário, isso sem sinais de arrombamento. O empresário começou a suspeitar do Tiago. Segundo a Andréia, então ele tinha acesso a tudo aqui, mas também existem informações de que ele começou teria a palavra certa, começou a se folgar demais com o patrão. Então, como ele tinha do bom e do melhor, ele queria tomar do uísque também do melhor, tinha acesso a tudo. Quando o empresário percebeu que sumiram 2 armas, que munições também começaram a sumir, ele começou a ter essa desconfiança. Podemos dizer, então, de um ano para cá. Além disso, alguns pertences da casa foram encontrados nesse apartamento, nessa área que é reservada ao caseiro, nos fundos da residência. Por isso que foi ficando uma relação de desgaste. Mas aí eu perguntei também, mas por que eles mantinham os serviços do Tiago? Ela me contou que o Maruan acreditava que apenas ele realmente sabia mexer com os cachorros. Então, a ex-mulher, o Maruan e o Tiago, que conseguem prender os cachorros. São 4 cachorros de guarda, cachorros grandes. Então, como o Tiago tinha essa facilidade com os cães, ele foi mantendo o Tiago por aqui. Foi empurrando o problema, mas realmente ela temia que algo acontecesse. Inclusive, separamos um trecho da entrevista em que ela conta que temia que algo acontecesse por conta desse desgaste, de chamar a atenção do Tiago. A relação com o Maruan começou a ficar um pouco desgastada? Já há algum tempo. Algumas discussões bem sérias, bem feias, assim, da coisa de guardar um rancor, eu me preocupar de ter uma retaliação, de vingança. Inclusive, eu falei isso pro Maruan, né, para ele acalmar um pouco, né, os nervos, porque eu tinha medo. Até eu falei no momento, medo dele envenenar os cachorros. Nem pensei que poderia fazer alguma coisa com ele, com a gente, enfim. Tiago pode ter agido, então, para realmente cometer um roubo, já que foram levados óculos, joias, foram levados relógios também do empresário Maruan, ou também pode ter sido por uma vingança. Isso a gente vai saber nos próximos dias, meses também, a partir dessa investigação, Jasson. Fato é que ficou claro aqui que nós sentimos conversando com a ex-mulher, uma pessoa que 8 anos convivendo com o Maruan, é que realmente eles foram pegos de surpresa, porque o Tiago, apesar de todos esses problemas e já uma desconfiança de que ele estaria envolvido no mundo das drogas, também ele recebeu do bom e do melhor, que não se imaginava que ele fosse fazer isso com um empresário. Tinha uma casa boa, tinha toda uma estrutura, ele era aconselhado também, mas infelizmente agora é apontado, né? Já que era uma pessoa de confiança da família, infelizmente agora é apontado como principal suspeito pela morte do empresário. Jasson. Pois é, aí houve o Tiago começou a confundir as relações, né? Tudo indica que seja isso. Começou a confundir as relações, a se adonar do ambiente e aí começaram exatamente os problemas. Agora, eu fico triste porque esse tipo de situação quebra muitas vezes a relação de confiança que muitas pessoas têm com as pessoas que estão lá no litoral, que fazem esse trabalho, né, de caseiro, que atendem as casas com muita atenção, né, com muita preocupação, né? E aí, de repente, aparece alguém que... É importante dizer que a origem dele é Santa Catarina. Ele está há pouco tempo também aí no litoral paranaense. Mais 7 anos trabalhando com o empresário que morreu, infelizmente. Quer dizer, é uma mistura de relação, a pessoa não entendeu o que estava acontecendo, quis se adonar. Agora tem que levantar também o passado do homem, para ver como é que era a vida dele lá em Santa Catarina, doutor. Jasson, veja o que transparece nessa progressão. Nós temos uma relação de confiança, 7 anos, a pessoa tendo, inclusive, acesso ao treino aos animais, né? Que são de guarda, né? Aos cães. Então, você vê uma relação realmente de confiança e que, em algum tempo para cá, começa a ruir quando? Quando começam a assumir pertences de dentro da casa. Sejam tênis, uma roupa, chegamos a munições, depois armas. Talvez, após essas armas, tenha havido um confronto. Olha, só você entra aqui. Né? Tá, eu acho que eu vou acabar formalizando a queixa contra você. E talvez nesse momento ele tenha arquitetado isso. Não, então eu vou levar tudo de uma vez só e para evitar que eu seja denunciado por ele, eu vou matá-lo. Por quê? Porque ele poderia ter feito esse furto sem a presença do Maruan lá. Aparentemente ele aguardou a presença dele para aí sim disparar contra ele e matá-lo.
Talvez até simular, né, uma situação de roubo. Simular uma situação de que tenha sido um roubo feito por outra pessoa, não por ele. É por isso mesmo a necessidade de atirar nas duas pessoas que entraram na casa. Mas nessa ideia de, se eu fizer isso e levar as coisas, Maruã vai dizer assim, quem furtou foi o Thiago, né? Então, é uma possibilidade de que a coisa tenha transitado assim. Mas voltamos lá, né? O que nós temos como ponto na maioria dos nossos crimes? A droga, né, Jasson? Thaís. Jasson, para complementar isso que a doutora Márcia falou, dessa relação de confiança, o que também chamou nossa atenção aqui, que a ex-mulher do Maruã acabou comentando, é que nesses 7 anos ele não ficou o tempo todo trabalhando aqui. Então ele acabava indo para a cidade dele em Santa Catarina, ficava 6 meses aqui, depois ficava um tempo lá. E aí ele sempre voltava, procurava o empresário Maruã, que ele tinha uma intimidade, uma confiança, e dizia, olha, tá muito difícil para mim, estou passando dificuldade, estou passando fome até. E aí, pensando nele, preocupado também, o Maruã acabava deixando. Então, fique aqui, não tem problema, preste serviços para mim, eu vou te ajudar e você vai ter o seu salário. E assim a confiança foi se estabelecendo. Só que, infelizmente, agora aconteceu esse crime, ele é apontado como principal suspeito, depois de tanta confiança que foi depositada nesse caseiro. Jasson. Ok, Thaís Travessoli segue acompanhando novidades para você aqui no Balanço Geral. Nós trazemos os fatos, as histórias, as séries, as novelas da vida real, capítulo a capítulo para você.